Bom dia. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite. Maior déficit de ferro nas atletas, na população feminina, e quer se considere a ferropénia absoluta ou funcional. Quando olhamos por escalão etário, a mesma tendência que vimos na prevalência da anemia. Portanto, o déficit de ferro parece ser um problema maior nas mulheres e, sobretudo, nas idades, nos escalões mais jovens. Este estudo não envolveu pessoas abaixo dos 18 anos, portanto, não apanhamos aqui a adolescência, só que os 18 e os 19, mas vemos que realmente há aqui uma prevalência superior de ferro, de déficit de ferro no sexo feminino e nos escalões etários entre os 18 e os 34. Então, agora, fazendo um bocadinho aqui a passagem para a anemia no atleta. Obviamente, todos nesta sala sabem as repercussões negativas da anemia na saúde, em geral, em particular do atleta. E no atleta temos esta questão do rendimento desportivo, não é? Portanto, que vai ser abordado seguramente na palestra seguinte pelo Dr. Miguel. A prevalência nos estudos que pude consultar de outros países de diferentes desportos varia muito, entre 1 a 18 no sexo feminino, 1 a 7 no sexo masculino. Portanto, obviamente, tudo isto depende dos valores de corte que foram utilizados para cada estudo e depende também, pode haver algumas diferenças entre desportos, nomeadamente os desportos de endurance, com maior prevalência. A principal causa da anemia no atleta é o déficit de ferro, e a prevalência de ferropénia, obviamente, também é muito variável. Eu trouxe aqui uns dados de um artigo de revisão mais recente, 15 a 35% no sexo feminino, 3 a 11% no sexo masculino. O Comitê Olímpico Internacional, o IOC, reconhece a importância ou a presença da anemia
na população atlética e recomenda, num documento que descreve o que é que deve constar numa avaliação periódica da saúde de um atleta de elite, recomenda a avaliação da hemoglobina e também do dosamento da ferritina em atletas de esportes de endurance. Portanto, aqui o organismo máximo do desporto a reconhecer a importância de termos estes valores de forma periódica, pelo menos anual. As causas de anemia no atleta são variadas. Portanto, nós temos a conhecida anemia do desportista por hemodiluição, por expansão de volume, obviamente causas genéticas e outras doenças que podem então também dar alterações ao nível da hemoglobina. Mas também temos uma coisa muito particular no atleta, que pode haver uma redução da ingestão de ferro. Isto pode ser uma redução voluntária, quando, por exemplo, estamos a falar de uma tria da mulher atleta, ou, por exemplo, no REDS, que é o Relative Energy Deficiency in Sports, em que há uma deficiência entre o aporte energético e o gasto de energia pela atleta, quer seja homem, quer seja mulher. E depois temos as dietas mais restritivas, as dietas por questões de convicção, como portanto, dietas vegetarianas, veganas ou com outro tipo de restrição. E, de facto, por exemplo, em desportos que têm categorias de peso ou que, por exemplo, a parte estética é muito valorizada, esta redução da ingestão de ferro para controle da composição corporal pode ter aqui alguma relevância superior. Por outro lado, nós também sabemos que o desporto aumenta as perdas de ferro, quer através de perdas urinárias, perdas gastrointestinais, desportos onde há de contacto pode haver também perdas hemáticas por traumatismo, hemólise por destruição, por exemplo, em desportos de corrida. Nas mulheres, obviamente, as perdas menstruais e pode também haver aumento de perdas em pessoas que têm alguma fragilidade do tecido conjuntivo e que façam lesões, percam mais sangue quando há lesões de contacto. Por outro lado, nós sabemos que o desporto também leva à sequestração do ferro, quer pelo processo transitório inflamatório. Por outro lado, nós sabemos que o exercício também aumenta as necessidades de ferro pela necessidade da remodelação tecidular. E, por outro lado, também temos aqui não só a menor redução ou ingesta de ferro, mas também uma menor absorção que pode ser causada pela restribuição do fluxo sanguíneo no aparelho gastrointestinal durante o exercício, pelo processo inflamatório que o exercício pode dar, transitório, e também por doenças intestinais que o atleta possa ter. Ora, em boa hora, o Anemia Working Group o ano passado propôs à Federação Portuguesa de Futebol realizar um rastreio no Dia Nacional da Anemia, portanto, exatamente há um ano, e, portanto, a nossa seleção feminina sénior teve a oportunidade de participar num rastreio que foi de importância grande, penso eu, para sensibilizar a sociedade para esta questão. Trago-vos aqui um pequeno vídeo que foi feito pelo Canal 11 sobre o evento. Foi sem dor, foi indolor, portanto foi muito simples. A principal causa da anemia, a mais frequente, é a falta de ferro. 20% da população portuguesa sofre de anemia, 32% de carência de ferro, só 2% estão em tratamento. Porque às vezes temos alguns sintomas que não conseguimos reconhecer a causa e então é importante também estarmos a par de todos os sintomas. A fadiga é o principal sintoma e o principal grupo de risco é a mulher a idade fértil e quase ninguém vai ao médico queixar-se que está cansada. E esta ação é precisamente para sensibilizar principalmente as mulheres para não desvalorizarem o cansaço e procurarem ajuda clínica quando o sentem. A absorção de ferro pode ser diferente, pessoa para pessoa. Também existem algumas dietas que são menos ricas, por exemplo, em proteínas animais e que podem ter menor aporte de ferro e, por vezes, é mesmo necessário fazer uma suplementação para colmatar essa deficiência. Pode dar fadiga, alterações ao nível da pele, das unhas, do cabelo, irritabilidade, cefaleia, dor de cabeça. Portanto, são sintomas um bocadinho gerais e por vezes tendem a ser desvalorizados ou atribuir estes sintomas a outras causas. Portanto, é mesmo importante rastrear e ir à procura. É importante apelar para que façam este rastreio. É importante também termos noção da nossa saúde e da forma como ela está e caso não esteja em dia, tratar com as medidas certas. Muito bem, agradecer aqui também ao Anemia Working Group e à doutora Paula Matos por toda a colaboração. E então, daqui deste rastreio que nós efetuámos, nós encontramos, portanto, é um rastreio feito em sangue capilar, um mínimo de 10,5 gramas
por decilitro de hemoglobina, um máximo de 15,4. E aqui indícios de anemia em cerca de 1/3 das amostras que foram colhidas. Em termos de doseamento da ferritina, portanto, tivemos um valor máximo de 265 nanogramas por mililitro, e aqui cerca de 38% das amostras entraram aqui nos critérios de ferropenia absoluta. Nós sabemos que os atletas têm necessidades superiores de ferro, portanto, idealmente devem estar acima dos 50 nanogramas por mililitro. Este rastreio, aquilo que se pôde concluir, portanto, é que existia cerca de 1/3 das amostras com indícios de anemia, e, portanto, e também aqui um aspecto importante de 21% de indícios de ferropenia absoluta sem anemia, portanto, um estadio anterior à anemia. Em maio de 2022, Portugal foi selecionado para representar, para substituir a Rússia no Campeonato da Europa Feminino, e todas as grandes competições de futebol são decididas de avaliações médicas, e tivemos a oportunidade de fazer aqui análises sanguíneas a este grupo que foi ao Europeu de 2022 em Inglaterra, e, portanto, temos aqui outros dados, não de rastreio, mas um doseamento em sangue periférico, em que temos aqui, com um intervalo, portanto, estamos a falar de novembro para junho, com algum tempo, não são exatamente as mesmas pessoas, mas é um grupo também de 25 atletas do sexo feminino, em que a hemoglobina variou entre 11,5 e 15,6, e apenas 8% das amostras caíram aqui no valor inferior a 12 gramas por decilitro, que foi o critério para a anemia. Em termos da ferritina mínima, nesta técnica conseguimos dosear o mínimo 9,8 e o máximo de 139 nanogramas por mililitro, sendo que 56% das amostras caíram na designação de ferropenia absoluta e depois mais 28% na ferropenia funcional. Apenas 16% estava acima dos 50 nanogramas por mililitro. Portanto, assim, em jeito de conclusão, 8% com anemia, 56% com ferropenia absoluta e 48% com ferropenia absoluta sem anemia. E para comparar aqui um bocadinho estes valores com aquilo que nós conhecemos, portanto, temos aqui os dados do rastreio, os dados do nosso exame do Pre-Competition Medical Assessment, o estudo INPIRE, um estudo também feito em atletas universitários nos Estados Unidos, é um dos maiores estudos retrospectivos de prevalência de anemia e ferropenia em atletas, portanto, atletas ali entre os 18 e os 22, 23 anos. O estudo do Dubrovnik de 2006, que é um estudo com recrutas militares, e este estudo de Sandstrom, uma tese de doutoramento desta investigadora, que também é com uma seleção nacional de futebol. E nós podemos ver que os dados que encontramos em junho são, em termos de anemia, se calhar um bocadinho inferiores ao que foram encontrados, por exemplo, noutros trabalhos, nomeadamente no estudo de militares e de outra equipa de futebol, o que é bom. Pode também denotar já uma correção daquilo que foi encontrado no rastreio. Portanto, obviamente, nós não controlamos para pessoas que estejam a fazer suplementação ou que tenham iniciado tratamento. Portanto, não era o objetivo, foi apenas realmente fazer aqui um trabalho de contagem e de médias. Em termos de ferropenia absoluta, nós aqui no estudo, em junho, encontramos 56%, portanto, abaixo, portanto, com critérios de ferropenia absoluta, e vemos que, apesar de estar um pouco acima da população em geral, não é? Aqui que vemos do estudo INPIRE, e eu aqui já estou a utilizar os valores para este escalão etário, dos 18 aos 34, porque é mais ou menos as nossas atletas estão nessa faixa etária, na nossa amostra parece realmente haver uma maior prevalência de ferropenia absoluta. Mas quando comparados, por exemplo, com um outro estudo de uma equipa de futebol e com as recrutas militares nos Estados Unidos, se formos a ver, não está um bocadinho dentro desse registro. Obviamente isto não é um estudo de prevalência, é apenas aqui um contributo para a área e portanto, para podermos refletir e programar novos estudos. Em jeito de sumário, a população atlética em Portugal não está de todo estudada relativamente à prevalência de anemia e déficit de ferro. Quando soubermos estes valores, podemos, de certa forma, delinear estratégias para reconhecer de forma mais precoce e tratar a ferropenia e a anemia, e também estratégias de prevenção. E se houvesse um estudo em que nós devêssemos dedicar mais tempo ou dirigir os nossos esforços iniciais, sem dúvida que o sexo feminino e os escalões etários mais jovens, que coincide também com o pico da carreira desportiva, deviam ser prioritárias em termos de trabalho.
E era tudo. Muito obrigada pela vossa atenção.